Todos os dias a vida acontece. Você sabe disso. Eu sei disso. Todo mundo já encontrou algum nível de irritação e sofrimento na agitação diária da vida. Nenhum de nós está imune às realidades da vida. Não, nenhum de nós. Isso leva à pergunta: o que você faz quando a vida vai do ruim ao insuportável? A resposta a esta pergunta é pertinente para muitos de nós, especialmente no mundo cristão. Por quê? Porque todos nós proferimos a afirmação ingênua e tola: as coisas podem ficar piores. Se você já expressou tais sentimentos, você está em boa companhia. Os filhos de Israel fizeram a mesma declaração. O faraó, sedento de poder, ficou sabendo que o povo de Deus queria sair por alguns dias para se dedicar à oração. Parecia um pedido simples, mas a conclusão gerou mais dor e dificuldade para os filhos de Deus do que jamais haviam conhecido. Aqui está o que Faraó disse em Êxodo capítulo 5, versículos 7 a 9. Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigeis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. É como se uma condição terrível de repente se tornasse insuportável. Isso já aconteceu com mais alguém. Um mês assim? É possível passar um ano assim de uma só vez? Você sente que está constantemente sendo cobrado a fazer mais? Existe algum relacionamento em sua vida que continua tirando dinheiro de sua conta bancária sem fazer um único depósito? No fundo de sua alma, você implora a Deus por orientação sobre como manter sua cabeça fora da água? Os que estão se afogando chamam a atenção de Deus, e os que estão se afogando aumentam sua devoção a Deus. Quanto aos filhos de Israel, você pode apostar que eles devem ter se sentido exaustos, devem ter se sentido desesperados. Quem poderia culpá-los por isso? Eles saíram de um problema ao outro, mas aqui está o que Deus disse a Moisés em Êxodo capítulo 6, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Oramos de maneira diferente quando estamos em estado de desespero e soltamos um grito de angústia. Deus responde a apelos desesperados por ajuda, trazendo uma intervenção sobrenatural. Os gritos de socorro dos escravos foram ouvidos por Deus e Ele agiu em favor deles. Ele fará o mesmo por você em sua situação atual. Você só precisa crer. Da próxima vez que você se encontrar em uma situação insuportável, lembre-se de respirar e ir devagar. O Salmo 116, capítulo 7 diz: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. O salmista nos aconselha a ficarmos tranquilos, descansarmos e levar as coisas com calma. Por quê? O Senhor tem sido bom para você. Ele tem sido bom para você. Ele tem sido bom para mim. Às vezes não vemos a bondade de Deus da maneira como definimos a bondade, mas nossa visão e definição não negam a bondade de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o Salmo 62, versículo 5 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Quando alguém tem uma profunda reverência por Deus, ele ou ela é capaz de dormir pacificamente, livre de preocupações. Quando as coisas não estiverem indo do seu jeito, lembre-se destas 3 palavras: acalme-se, lance e descanse. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, Deus está resolvendo as coisas para o seu benefício, apesar de tudo. Deus quer que você lance suas dificuldades para longe da margem de sua alma como uma vara de pescar. Durante circunstâncias difíceis, você tem a opção de descansar contentemente,
sem ser afetado por seus problemas. Você não precisa lidar sozinho com os desafios da vida. Quando as coisas ficarem difíceis, você não precisa lidar com elas sozinho. Não te deixarei nem te desampararei. É a promessa do Senhor. Se colocarmos nossa fé nele, ele estará conosco em todas as provações, proporcionando paz e força sobrenatural. Volte-se para Jesus enquanto as coisas ficarem difíceis. Em João capítulo 14, versículo 1, Jesus nos diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Naquele capítulo, os piores medos dos discípulos estavam prestes a se concretizar, e isso os preocupou muito. Eles não queriam acreditar no que Jesus lhes havia dito, por isso não creram nele. Certamente nenhum dos discípulos de Jesus o trairia. Como Jesus poderia falar sobre ser entregue nas mãos de pessoas perversas? Isso não seria tolerado por nenhum dos discípulos. O mais ousado de todos, Pedro, diz ao Senhor que está disposto a dar sua vida para salvar a vida de Jesus, se isso significar salvar outros. Jesus, por outro lado, diz a ele que, em vez de defendê-lo, Pedro negará conhecê-lo por temer por sua própria segurança. A adversidade vem sobre todos em algum momento. A vida de cada pessoa é repleta de crises e dificuldades de vários tamanhos e formas. Doenças como câncer, ataques cardíacos ou um resfriado comum. Como você sustentará sua família se perder o emprego? Perder um filho, um avô ou um amigo próximo é doloroso para todos os envolvidos. Como você pode se aposentar se o mercado de ações cai? Nosso mundo está livre de ataques terroristas e guerras? Nossos filhos estão livres de tiroteios em massa nas escolas? Uma gravidez sem consentimento ou um estupro em um relacionamento romântico é uma consequência. Dentro da família pode haver abuso de drogas ou álcool. Nossos corações podem ser vencidos por uma série de problemas a qualquer momento, como Jó. Está lá em Jó capítulo 3, versículos 25 e 26, dizemos: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Jesus disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração no meio de uma das horas mais sombrias. As palavras de Jesus, não se turbe o vosso coração, devem ser ativadas sempre que nos encontrarmos em situações que parecem ameaçar as nossas vidas. Diante dos desafios da vida, como podemos evitar ficar sobrecarregados e atribulados? Você confia em Deus. Confie também em mim, diz Jesus. Sim, a confiança em Deus é um conceito complexo. Em outras palavras, significa ter total confiança em Deus ou colocar sua vida em suas mãos. Colocar sua total confiança em Deus é uma forma de fé. É colocar sua fé em ação. Na verdade, todos nós temos dificuldade em confiar em alguém ou em alguma coisa, inclusive em Deus. Todos nós tentamos nos cuidar de vez em quando. Há um ditado que diz: quando chegar ao fim da sua corda, dê um nó e segure-se. Tentamos fazer o mesmo diante da adversidade. Agarramo-nos à esperança de que tempos melhores estão por vir, no ponto onde nossas cordas estão se desgastando e não há outra opção a não ser nos segurar. Devemos aprender a se soltar e confiar que Deus vai nos segurar, assim como Ele prometeu, se quisermos confiar nele. Todos nós temos dificuldade em confiar nos outros. Há uma grande diferença entre saber que devemos confiar em Deus e realmente fazê-lo. Existe uma maneira de aprender a colocar nossa confiança no Senhor? Para ter um relacionamento saudável com Deus, você deve primeiro construí-lo. Estranhos têm dificuldade em ganhar sua confiança. É o mesmo para nós com relação a Deus. Teríamos dificuldade em confiar se não construíssemos nosso relacionamento com Ele primeiro. Cristo é o seu Salvador pessoal. Você recebeu o perdão dele? Eu fui salvo por Jesus e você também será salvo por Ele. Não coloque sua fé em mais ninguém além de Jesus Cristo agora. Todavia, nenhum de nós pode simplesmente descansar em nossa fé em Cristo para a salvação. Todos os dias devemos continuar a crescer em nosso entendimento dele para que possamos confiar nele. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passar tempo em oração e meditação na palavra de Deus cultiva um relacionamento mais próximo com Cristo.
Nos outros dias da semana, os cristãos de domingo têm dificuldade em confiar no Senhor. Você deve cultivar seu relacionamento com Jesus regularmente. Então, confie em Jesus com as pequenas coisas. Se você acha que pode lidar com as pequenas coisas da vida, não desenvolveu o hábito de confiar em Deus para qualquer coisa. Com a prática, fica mais fácil colocar sua fé nas mãos de Deus também para as tarefas mais difíceis. Acreditar que você pode lidar com tudo sozinho é um erro. Você precisa colocar sua total confiança em Deus em todos os momentos. Deus dirigirá seus passos somente quando você confiar no Senhor em todos os seus caminhos. Além disso, examine o pensamento. Diante da adversidade, como tendemos a reagir? Preocupação é a palavra operativa. Então, por que devemos nos preocupar quando Jesus nos diz que cuidará de nós? Tentar resolver seus problemas como resultado de sua preocupação muitas vezes pode levar à frustração, que pode levar a sentimentos de pena e à pergunta: por que eu? Preocupação e ansiedade são pensamentos venenosos que irão corroer qualquer fé ou confiança que você possa ter em si mesmo. Quando você se preocupa, na verdade está fazendo o oposto de confiar em Deus com o que acontece. Está tentando controlar o resultado. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que os ocupe o vosso pensamento. Enquanto do que você está preocupado é certo, puro, amável, admirável e louvável. Então, por que estamos pensando assim sobre isso? A maior batalha a ser travada e vencida está na sua cabeça. É uma guerra pela supremacia da sua mente. Assim, Paulo exorta a todos nós em Romanos capítulo 12, versículo 2, dizendo coisas como: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Filho de Deus, reserve algum tempo esta semana para pensar sobre as decisões ou situações difíceis que você está enfrentando. Pegue um pedaço de papel e anote seus pensamentos sobre isso. Coloque-os em ordem decrescente de impacto em suas emoções. Os 3 primeiros devem ser o seu máximo absoluto. A oração é uma ótima maneira de pedir a Deus para ajudá-lo a se acalmar, livrar-se de suas preocupações e descansar em suas mãos. Você pode contar com Ele para lhe trazer conforto, esperança e calma no meio da tempestade. Quando as coisas ficarem muito ruins, Deus está sempre lá esperando que você tire o foco dos seus problemas e o coloque em seu olhar inabalável.